Shalom Hashem, estamos hoje começando o curso de Teologia Bíblica e Apologética Evangélica. Vamos falar hoje da doutrina bíblica, da aplicação da obra redentora de Cristo na vida daquele que crê. Vamos ler o Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem de Yahvé, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, e não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Yahvé é quem te guarda, Yahvé é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Yahvé te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma. Yahvé guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo 121 é um cântico de degraus, é a elevação ao templo de Jerusalém, em que é focado a salvação e o socorro de Yahvé, tanto para o nosso corpo, para a nossa vida orgânica, como para a nossa alma, a nossa vida espiritual. A doutrina da soteriologia evangélica bíblica cristã, vamos usar como referência o Dr. Luiz Berkoff no seu livro Teologia Sistemática, que eu aconselho a aquisição por todos os evangélicos, todos os cristãos e não cristãos que queiram se introduzir no estudo da teologia bíblica nesses tempos de indenominacionismo, onde nós não temos mais denominações. Os ministérios e igrejas não se chamam mais de nada, eles escolhem uma palavra, um verso, igreja do clamor a Yahvé, ao Senhor. Igreja não tem denominação, você não sabe qual é a doutrina, você não sabe qual é o conhecimento que tem aquela igreja. E muitas vezes você adentra naquele ministério esperando uma coisa que você não acha e que não tem. E você não acha porque não tem. Não tem preparação, lá não tem a palavra. E muitos irmãos, infelizmente, muitos ministérios estão naufragando por causa da falta de substância, da falta de sabedoria. Diz o profeta que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, eu admoesto aos evangélicos, aos cristãos: estude teologia, estude doutrina, estude a substância da palavra bíblica. Não se deixe levar por ministérios vazios, ministérios politicados, mundanos, que não têm profundidade no conhecimento da palavra, mas usam a palavra apenas como ferramenta política e de comércio. Precisamos abrir o olho, pois a nossa alma, a nossa salvação está em jogo. Hoje, o mundo inteiro está de olho nos cristãos, nos evangélicos. E há fontes orientais e ocidentais querendo perder nossas almas. E planos sendo urdidos nas profundezas das trevas para destruir a nossa fé e nos levar a perder a nossa salvação, a desviar do plano divino da redenção. Por isso a doutrina da soteriologia, a salvação em Cristo, é tão importante. Vamos enfocar nesta primeira aula do Ministério Igreja de Jesus para você ter alguma noção. Em poucos minutos nós não podemos cobrir todo esse assunto. Nós procuraremos dar uma boa abertura para a sua iluminação, que o Senhor nos ajude a isso. A soteriologia, em geral, nós podemos definir, conceituar como a relação e a operação da obra de redenção de Cristo no coração, na alma, no espírito de cada um daqueles que creem. Ou seja, a aplicação da obra da redenção. Deus é a fonte de vida, do poder e da felicidade do homem. E o homem tem completa dependência a esta fonte.
Teve no passado, tem no presente, terá no futuro. Houve a queda do homem, e essa perturbação do pecado entrou em todo o mundo. Deus proveu o meio da nossa salvação, que compreende algumas etapas. Essas etapas são discutidas na teologia pelos luteranos, pelos reformados, calvinistas e pelos cristãos católicos romanos e arminianos. Cada um tem uma sequência dessa aplicação das obras de Cristo. Nós já ouvimos falar de algumas etapas e alguns processos dessa obra de regeneração. Podemos citar aqui, por exemplo, a lista dos 3 grupos de bênçãos da salvação de Bavinck, um reformado, calvinista. Começa dizendo que o pecado é culpa, corrupção e miséria, pois envolve rompimento da aliança das obras, perda da imagem de Deus e sujeição ao poder da corrupção. Cristo livrou-nos dos 3 males com o sofrimento, satisfazendo a exigência da lei com sua vitória sobre a morte. Consequentemente, as bênçãos de Cristo constituem dos seguintes fatos: Ele restabelece a relação correta do homem com Deus e com todas as criaturas pela justificação, incluindo o perdão de pecados, a adoção de filhos, a paz com Deus e uma gloriosa liberdade. Ele renova o homem à imagem de Deus pela regeneração, pela vocação interior, pela conversão, pela renovação e pela santificação. Observe essa ordem dos processos divinos para a nossa salvação. Regeneração, vocação interior, conversão, renovação e santificação. Muitas vezes nós, evangélicos, nós crentes, aceitamos, convertemos a Jesus, mas esquecemos de trabalhar com o Espírito e com a graça de Deus a favor da nossa santificação, da nossa renovação e da nossa regeneração, não dando frutos dos dons do Espírito que opera em nós. Bom, no item C, ele preserva o homem para a sua herança eterna, livre do sofrimento e da morte. Ele dá posse da salvação eterna pela preservação, pela perseverança e pela glorificação. O primeiro grupo de bênçãos, o A, nós vemos, que é a relação correta do homem de Deus, é concedida pela iluminação do Espírito Santo. É aceito pela fé e põe em liberdade a nossa consciência. O segundo, nós dado pela obra regeneradora do Espírito Santo, renova-nos e redime do poder do pecado, que é a regeneração, conversão, vocação interior, santificação. E o terceiro, que é a glorificação, nos vem pela obra da preservação, direção e selagem do Espírito Santo como penhor de nossa completa redenção, e nos liberta corpo e alma do domínio da miséria e da morte. O primeiro grupo nos unge como profetas, e segundo como sacerdotes, e o terceiro como reis. Em conexão com o primeiro, olhamos respectivamente para a obra consumada por Cristo na cruz. Como sumo sacerdote, Jesus está sentado à destra do Pai. Em conexão com o terceiro, olhamos prospectivamente para a futura vida de Jesus Cristo, quando ele sujeitará todos os inimigos e entregará o reino ao Pai. Ordem salutes, numa visão calvinista, a ordem da salvação numa visão calvinista. Então, aqui nós fizemos uma breve abertura sobre o tema da soteriologia. Espero, numa nova parte, continuar sobre essa doutrina tão importante para nossas almas, que distinguiu o movimento reformado e calvinista do catolicismo romano. Obrigado, Shalom, Hashem.